Simão, afinal de contas, qual a visão do Espiritismo sobre a Umbanda? Existe mesmo o fato de ser uma linha mais forte? E espiritualmente falando, o que são pretos velhos, exus, etc.? No candomblé, os orixás tomados por divindades são espíritos comuns ou apenas representações mitológicas? Vamos lá. O que o Espiritismo fala da Umbanda? Nada. Simplesmente nada. A codificação espírita foi em 1857. A Umbanda é do início do século XX. É uma escola de manifestação religiosa tipicamente brasileira, de matriz africana, mas ela é brasileira. Então o Espiritismo não pode falar nada sobre isso, porque não fala sobre isso. O que existe são observações dos espíritas a partir dos elementos doutrinários. Só isso. Então não vamos colocar visão espírita da Umbanda, do Candomblé, não. O que nós temos que observar é que a doutrina espírita ela tem um corpo doutrinário, um conjunto de ensinamentos que nos levam a interpretar e a raciocinar diferente das escolas Umbanda, Candomblé, a respeito dos mesmos fenômenos. Para a doutrina espírita, o exercício da mediunidade, ele tem um caráter diferente da visão que se tem nas outras duas escolas. Para a doutrina espírita, a relação com os espíritos é uma relação que há um propósito educativo e não somente contemplativo. Para a doutrina espírita, o exercício da mediunidade, ele tem um elemento de utilidade prática entre aqueles que estão naquele envolvimento mediúnico, ou seja, não é de caráter publicista. A doutrina espírita trabalha com o elemento reencarnação num caráter, num viés educativo, diferente de outras escolas que dão a ela um caráter punitivo. Então vejam que são diferenças conceituais, diferenças de corpo doutrinário. O que faz que desculpem a forma aparentemente jocosa, que uma seja uma e outra seja outra. E não uma vertente mais forte do exercício mediúnico. Não é de mais forte ou menos forte, é da forma de se lidar, é da maneira de se exercer. A doutrina espírita tem, óbvio, a mediunidade como uma das suas bases doutrinárias. Mas a mediunidade não é o objetivo da doutrina espírita. O objetivo da doutrina espírita, conforme vemos na conclusão número 5 do Livro dos Espíritos, são 9 conclusões, a conclusão número 5 do Livro dos Espíritos, o objetivo é o esclarecimento. E a adequação da própria pessoa, das suas condutas morais, a partir do conhecimento. Como é que se escreve nessa conclusão número 5? Com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Consequência, não é objetivo. O objetivo é o esclarecimento. E esclarecendo-me, me moralizo. A moralização passa a ser consequência do conhecimento. Já diferente de outras escolas que têm o exercício mediúnico como sendo o elemento fundamental. Agora, isso não quer dizer que elas estejam erradas. Só tem formas diferentes de entender e exercer. Para a doutrina espírita, a reunião mediúnica, ela não é o foco da casa espírita. Ela é um dos elementos da casa espírita. Para as escolas outras, de cunho mediúnico, ela é o foco. Então perceberam que não é uma questão de falar que um é melhor,
falar que está errado ou certo. O fenômeno mediúnico acontece da forma que o ambiente propiciar. Nós temos, aí vamos lá naquela observação feita pela Ivana, nós temos elementos culturais. Temos espíritos não espíritas. Haja vista as reuniões mediúnicas em que espíritos clérigos discutem elementos, por exemplo, que a morte, que quem morre não se comunica. E ele está lá discutindo conosco isso. Perceberam? Por quê? Porque a forma, a cultura é essa. E abro um parêntese. Uma vez numa reunião mediúnica, eu falo nossa casa porque nessa época eu frequentava uma casa em Uberlândia, Centro Espírita Paulo Apóstolo. E nós tínhamos a reunião mediúnica. E numa dessas reuniões mediúnicas, manifestou-se um espírito, chorando, copiosamente, chorando. Chorava tanto que não tinha como a gente conversar. E chorava dizendo o seguinte, bradando: eu sou o demônio. Bradava isso, sou o demônio, mas chorando. Não passou disso. Foi embora o espírito. Na outra semana, na reunião mediúnica, uma médium que não estava na reunião anterior, por ela se manifesta o mesmo espírito, chorando novamente e dizendo: eu sou o demônio. Só que dessa vez com soluços, o que permitia interregnos de conversa. E nesse espaço, eu perguntei a esse espírito, eu disse a esse espírito: olha, você está me deixando assim curioso. Não veja nisso um desrespeito, até falei isso para ele, para esse espírito, que no caso, se manifestou como uma mulher. Eu disse: olha, nós recebemos, entre aspas, diversos demônios aqui nas reuniões, e nenhum deles vem chorando, nenhum deles vem com desespero, pelo contrário, vem com agressividade, com prepotência, e você se manifestou dizendo-se o demônio, de uma forma que eu entendi, pedindo ajuda. E esse espírito disse: e é verdade. Eu disse assim: mas por que você então se diz demônio? Ela respondeu: é porque eu estou morta. E eu era uma freira. E aprendi que só demônio é que conversa nas reuniões espíritas. E se eu estou aqui conversando é porque eu sou o demônio. E eu não sabia que eu era. E com isso estou em desespero. Vejam. Então percebam que são elementos culturais. Então é natural que no terreiro haja um elemento cultural diferente do que ocorre nas reuniões mediúnicas das casas espíritas. Não porque é baixa cultura ou alta cultura, baixo espiritismo, alto... Não, não é isso. É uma questão pura e simplesmente cultural no sentido de forma de pensamento, forma de sentimento. E não porque está melhor ou pior. E aí entra, segundo a outro ponto colocado, o preto velho. É a forma de se expressar nessa cultura em que o preto velho, na cultura dos encarnados, era sinônimo de sabedoria. Aquele mais velho, os escravos, o mais velho, a ancestralidade, era respeitada. E eram orientadores. Eram aqueles que tinham a paciência, a serenidade, a sabedoria para ensinar os mais novos. Então, quando no mundo espiritual, os espíritos assim se manifestam dentro desse conjunto cultural, porque assim serão entendidos, porque assim serão ouvidos. E eles darão a entender, ou passarão, aquela autoridade da cultura que se tem no preto velho. E isso acontece no próprio ambiente propício a isso. Numa forma que eu diria
pestalozziana, construtivista, piagetana. Por quê? Não é você ensinar a partir do conhecido para o desconhecido? Então ali eles utilizam isso, do conhecido para o desconhecido. Qual é a linguagem? É aquela, então por que falar outra? Fala aquela. E isso tem alguma coisa de certo, de errado? Não. Não há juízo de valor. Há apenas o exercício de uma escola religiosa. Se nós transcendermos no sentido material e formos para o Himalaia, nós teremos outras culturas que não estão certas, não estão erradas, mas outras culturas de devoção. Quando escutamos um mantra, é devocional e tem a explicação que toca aqueles que o fazem. Quando escutamos um xamanismo, da mesma forma, quando vemos os indígenas com as suas diversas danças, são elementos também espirituais. E aí nós vamos dizer que está certo, que está errado? Não. Perceberam? Não quer dizer que é melhor ou pior. Ah, mas a linha é mais forte, é mais grossa. Não. A linha sempre é tênue para aqueles que não têm conhecimento e segurança naquilo que fazem. E é sempre grossa naqueles que assim entendem. Com relação a quem são os espíritos, ou a quem são as figuras, por exemplo, no candomblé. Na estrutura social brasileira, da colônia, e não só na colônia, no Brasil Império também, e bom tempo do Brasil República, havia a proibição de exercícios religiosos que não fosse a religião oficial. Haja vista que o espiritismo teve grandes perseguições, os centros espíritas, e tivemos no sentido genérico da palavra, né, coletivamente, que fazer defesas judiciais, quando digo tivemos, lá atrás, na década de 30, não eu, defesas judiciais para ter direito do exercício religioso. Temos um livro que é que é o próprio libelo de defesa do espiritismo, um livro chamado Religião, do Carlos Embaçaí, que é a defesa feita contra as perseguições. No passado, no Brasil colônia, principalmente, não era só uma proibição, era uma perseguição plena. Então, os exercícios que nós chamamos antropologicamente totemistas, que vinham da África, não podiam ser exercidos. Os orixás, assim chamados, os exus, assim chamados, não podiam ser trabalhados. Então criaram-se referências com aqueles que eram permitidos, os santos. E aí, cada um elemento dos orixás passou a representar um elemento de santo. E aí ficou, de certa forma, camuflado e podia se exercer. Então, o que são esses elementos? São elementos culturais do exercício de uma escola de pensamento mediúnico, de totemista, seja candomblé, umbanda. E são espíritos que se colocam para atender a esse tipo ou a essa característica de cultura mediúnica ou medianímica. São os espíritos, então eles são evoluídos? São? Não são? Depende de quem. Como também na casa espírita temos espíritos se comunicando mais evoluídos, menos evoluídos, igual a nós mesmos. Depende. Então tudo vai depender de quem é o espírito se manifestando. Dá-se muito valor ao nome nesse grupo cultural, mas a doutrina espírita nos sugere que não é o nome que determina a qualidade da comunicação, a autoridade da comunicação. É a qualidade da comunicação que dá a ela a sua própria autoridade, independentemente do nome que assim coloca. Então são esses elementos que fazem o espiritismo
São esses elementos que fazem a Umbanda, são esses elementos que fazem o Candomblé ou quaisquer outras escolas, inclusive xamanistas. São elementos da própria estrutura do corpo doutrinário de cada escola. E no caso da doutrina espírita, ela difere dessa forma, mas não do fundo. O fundo, existência da mediunidade, mas a forma do exercício há uma diferença. Ok?